Mas é isso, a hora é agora Interessante. da gente transformar. A gente tá num ápice de potencialidade mesmo, né? Trazer a divindade, trazer toda essa potencialidade que o ser humano tem dentro de si, que todo ser humano é um ser divino e pode se tornar, vir a ser um ser crístico. E quando você diz ser crístico, Jesus, ser Jesus, tipo assim, no mesmo patamar de Jesus Cristo. exato, Jesus Cristo. É claro que eu não tô me comparando, né? Mas assim, a gente tem essa potencialidade. A gente é divindade. Onde a gente se coloca? É interessante essa ideia, né? Porque a gente sempre coloca estes avatares, né? Como algo inalcançável, né? Como seres que, assim, podemos até separar aqui no sentido de não são nem da humanidade, é outra coisa, né? Trazer essa relação um pouco mais próxima, eu acho que, além de trazer mais responsabilidade para a gente no nosso caminhar, traz esse propósito, esse né? exemplo de que é possível. É. Porra. Independente de quantas encarnações isso despenda, né? Jesus, que era um ser humano, né? Ele mostrou que é possível que um ser humano que está aqui sob efeito de todas as leis cósmicas universais fez o que ele fez. Só que é óbvio que, né, guardadas as devidas proporções, mas assim, eles mostram todos os avatares, todas as pessoas especiais que trabalham para a evolução da humanidade. Eles mostram que é possível. Né? Então isso que é muito bonito. É a gente se tratar enquanto ser divino. É a gente consumir esse tipo de informação. Buscar, né? Estar, assim, disposto a se liberar dos desejos para buscar essa ideia essa ideia crística. Exato, meu querido. E você entrou num assunto interessante, eu até ia perguntar ali no começo, quando a gente entrou nesse assunto, que você está falando aqui dos avatares como esse exemplo. Cada um veio num momento, assim, isso tinha um propósito, assim, cada avatar vinha nesse momento, né? Jesus vim naquele momento, Krishna vim no momento dele, Buda, Maomé. Momento e localidades, né? Tudo está onde deveria estar, meu querido. Causa e efeito, né? Essa é a beleza da coisa. Então, sim, tem um propósito dele ter nascido ali naquela região, assim como Blavatsky, por exemplo, que nasceu ali bem... Na Rússia? Era a União Soviética, né? Hoje é Rússia, mas assim, é bem a interface entre o Oriente e o Ocidente. Porque, foi justamente o que ela resgatou, né? para quem não sabe, ela compilou, né, a obra magna da vida dela é uma compilação de estudos esotéricos de escolas e sabedorias do Ocidente. Do Oriente. Do Oriente, perdão. Então ela se iniciou ali, compilou essas informações. Agora você imagina o que é fazer isso. Ela se iniciou em mais de 40 escolas. Você imagina o que é isso? Compilou essas informações, colocou num livro, ou 6, e trouxe para o Ocidente. Então, esse foi o trabalho de vida dela. Então, poxa, teria como ela ter nascido em outro lugar? Imagina se ela tivesse nascido no Japão. Ela não ia ser interface entre o Oriente e o Ocidente, entendeu? Total. É muito louco isso. Eu ouvi uma história, Felipão, você me disse se eu estou errado, que não sei se algum livro, ou esse especificamente, que quando ela estava ali no Tibete e tal, que ela estava... Esses rishis, né, esses sábios, podemos dizer assim, passando esse conhecimento, falou, não, você não vai escrever não, você vai ter que voltar com tudo isso na cabeça, para isso estar impregnado no bom sentido dentro de você, para aí sim você escrever isso. Foi isso? Eu já ouvi essa história. É interessante. Entre outras histórias assim, que ela era um ser especial. Né? No prefácio
uma outra obra dela é Isis Sem Véu, que veio até antes da Doutrina Secreta. Ela tinha acesso a coisas mágicas, que ela era um ser muito especial. Vê a peça dela agora. Ela foi ser batizada na igreja. O que aconteceu com a igreja? Pegou fogo. No dia, assim? Ela movia objetos com a mente. Isso criança. Isso criança. Agora você imagina, ela uma criança que era de uma família muito rica, culta, e que tinha condições de proporcionar uma iniciação para ela. Os pais tinham acesso a isso para direcionar toda essa potencialidade. Então, assim, até isso... E fizeram isso. Fizeram isso. É interessante que volta mais uma vez nessa ideia de causa e efeito, né? Está tudo onde deveria estar. É. Agora, você imagina, por exemplo, como é que faz... Tipo assim, ela não poderia nascer em ambiente de pobreza. Você percebe? Como é que é fazer um ser desse? Por isso que tem que ter consciência de classe. Porque, poxa, quantos talentos desperdiçados não tem aí porque a pessoa não tem nem o que comer, né? Total. Então é isso. Mas é interessante você tocar nesse assunto, né? Porque, assim, esses sábios ou que tinham grandes conhecimentos do universo, o universo já, podemos dizer, proporcionou um ambiente que eles pudessem se expressar da melhor forma ali, né? Então, assim, agentes da transformação, podemos dizer assim, né? Total. Alguém que tem essa sabedoria já no código de formatação ali da máquina da mente deles, assim. Interessante. Tipo assim, imagina, um bebê que tem capacidades psíquicas precisa doutrinar isso, né? Tipo, imagina. Você mexe coisas e objetos com a mente. Eu tava falando da Blavatsky porque no prefácio de Isis Sem Véu, ela é explicado como é que foi escrito. Então... Como foi escrito o livro? Como foi escrito o livro. Então, às vezes, ela precisava de referência e ela tinha capacidade... Isso está escrito no livro. Ela tinha capacidade de materialização do livro. Então, ela acessava o livro que ela precisava acessar com a mente dela. Mesmo sem ter lido, podemos dizer assim. Tipo... Ela já leu, né? Ela materializava o livro, irmão. E assim... Na época, o que a igreja falou... Que era o conceito que é o que chamavam de bruxaria na época, né? Total. A bruxa das bruxas ali, Blavatsky. Porque você imagina que a igreja está controlando o povo. E aí você vem com ideias de libertação desse povo? Como é que ela vai ser tratada? Ela saiu fugida de Nova York. É interessante, tentando trazer um paralelo para hoje em dia... Naquela época, a igreja meio controlava. E quando tinha alguém que tinha ideias ou magias, né? Além do conhecimento da igreja, era mais fácil você proibir e acabar ali para ficar naquela ideia. E hoje em dia, a gente vê isso nos governos, né? Sei lá, vou trazer um exemplo aqui de extraterrestre. Quando, sei lá, aparecem coisas aí, ou quando... Não só isso, ou quando vem... alguns conhecimentos, mas é mais fácil você separar. É mais fácil você parar aquilo do que se aprofundar naquilo, né? Porque se aquilo ainda não está no conhecimento, aquilo é um desconhecido, aquilo mexe um pouco, né? Com a média, né? Com a maioria das pessoas, né? Mexe bastante. E tem uma galera aí que não quer que a gente saiba de coisas, tá ligado? Tem uma galera aí isso, né? que quer continuar usurpando a energia do universo como se fosse deles. E quando você diz uma galera aqui no plano material ou se diz num plano mais sutil? Os dois. Ou nos dois? Os dois, porque a gente volta na correspondência de novo. É, verdade. Né? Agora você imagina a matriz do sistema capitalista. Galera da Europa ali, Inglaterra, quem criou o sistema bancário. Mano,
Os caras mandam em tudo. Manda e desmanda. Por isso é importante do conceito da liberdade, né? Por isso que é importante a gente entender, me dá a sensação dessa liberdade, né? Dessa liberdade interna de buscar essa verdade que está além desse véu, né? Que eu imagino que Isis sem véu deve ter alguma coisa a ver com esse véu, né? Que a gente tá num véu aqui, né? É o véu de Isis, o véu da realidade, que é uma maia. Maia do sânscrito é ilusão, aquilo que não é. Então a gente vive numa maia. E é aquilo. Para você acessar essa verdade, você precisa transcender esses véus. É até uma verdade, mas é uma pequena parte, é um 0,0000001 da verdade, né? Exato, meu querido, exato. E é tão gostoso se conectar com a verdade. Se é que eu já me conectei, né? Eu acho que, ou verdade, buscar ela, na né, verdade, cara? Buscar é ótimo. Eu acho que eu me conecto frequentemente, assim. E eu venho cada vez mais percebendo que tá nas pequenas coisas, sabe, irmão? Você não precisa... coisa que, nossa, você não precisa ir pra o alto de uma montanha é muito poderoso. Mas, poxa, na hora que você fecha o olho ali, respira daquele jeito específico, faz um pranayama, fica doidão de oxigênio. É bom. Ou, sei lá, um sorriso. Nas pequenas coisas palavras mesmo. de amor. É isso, lindo demais. Interessante, né? A gente... perceber que, o divino aparece pra gente o tempo todo. Indicação de filme. Diga aí. A Grande Beleza. A Grande Beleza. Esse filme, A Grande Beleza, fala também sobre isso. Sobre aspectos do cotidiano, arte e como que a gente acessa essa beleza de uma maneira... É um filme de ficção? Não. Um documentário? Não, é um filme mesmo. Então, ficção. É uma ficção? É, filme. Não sei se é ficção, porque ficção pra mim é tipo Star Wars. Você que é do audiovisual aí, meu amigo. Não, eu digo ficção, saberia... existem atores não ali, saberia assim, dizer. estavam... Não é documentário. Chama A Grande Beleza. Entendi. Pesquisem aí, muito bom. É um filme europeu. Eu acho que se passa na Itália. Bem bonito, bem legal. E fala sobre isso, da divindade no cotidiano, né?